Yes, we can. Que privilégio nessa nossa nova entrevista nesse canal que se chama Yes, we can. Sim, nós podemos chegar lá, Sim. segundo a vontade de Deus, sob as bênçãos de Deus. Doutor André Luiz Dorini. Estudou no Gonçalves Dias, aqui na nossa cidade de Apiaí, interior do estado de São Paulo. Estudou também na Escola Elisa dos Santos e depois o ensino médio na Escola Antônia Batista Calazans Luz. Estudei no Regina também. E no Regina. Então, veja, nós temos aqui alguém que é oriundo da escola pública. Em 1992, o André... Posso chamá-lo, né? Nós temos essa intimidade, né? Deve, até André... porque você foi minha professora. Isso, nós vamos falar disso. Iniciou a formação universitária em odontologia na PUC. Sim. Me corrija se tiver algum erro, em Campinas. Isso. Em 97, mestrado na Faculdade de Odontologia da Unicamp em Piracicaba. Isso. E concluiu o mestrado em 1999 e o doutorado, que orgulho, André, em 2001. Doutor André Luiz Dorini, fruto da escola pública. Que privilégio. Foi professor no curso de odontologia na Universidade de Fortaleza. Sim. Confere, Ceará, 99 a 2001. 13 anos. Ok. E hoje, olha bem, hoje é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Exatamente. E teólogo. Bem-vindo, André, ao nosso obrigado. Yes, we can. Fique à vontade para dirigir-se aos nossos acompanhantes aí. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra, assim, sem palavras mesmo. É muito bom poder voltar a Apiaí, né, depois de alguns anos. Vez por outra a gente está aqui, mas sempre de passagem curta. Voltar e ter essa oportunidade de a gente conversar, relembrar dos velhos tempos, seja como aluno, seja como irmãos em Cristo, viajando, cantando, e falar um pouquinho dessas possibilidades, né? Porque às vezes a escola pública ela as pessoas não tão pouco valor, mas mesmo dentro de uma escola pública, quem se foca, determina, consegue chegar. Com certeza. Vocês já observaram que a gente está repetindo escola pública, porque nós vamos, durante a nossa conversa, o nosso bate-papo informal, Sim. Nós vamos estar falando dela. André, como que você chegou em Apiaí? Fala um pouco da sua família. Pronto. Meus pais, né, Luiz e Maria José Dorini, nós morávamos em Botucatu, São Paulo. Nós somos 6 irmãos, dos 6 irmãos, 5 nasceram lá. Só Lucas, que é o caçula, que nasceu já em Tapetininga. Mas nós morávamos lá e meus pais foram recomeçar a vida deles, na verdade, como professores e vieram parar aqui em Apiaí. A época, a convite da tia Rosalina e do tio José, falecido tio José, dentista. Que morava aqui. Uhum. E meus pais vieram recomeçar a vida deles aqui como professor. Então, quando eu tinha 4 anos de idade, meus pais mudaram para cá. Então, assim, apesar de eu ter nascido em Botucatu, toda a minha infância e adolescência foi aqui em Apiaí. Né? No nosso frio. Vim brincando hoje, onde é a Escola Regina, a antiga Escola Elisa, havia um morro, não tinha nada lá, e eu descia aquele morro escorregando em jornal, papelão, brincando. Então, assim, Apiaí me remete às mais doces lembranças de infância. Que ele vai nos contar ainda durante essa nossa conversa. André, você falou das suas irmãs, eu quero dizer do meu afeto, do meu carinho pelo professor Luiz, meu professor de geografia, nunca esquecerei, Maria José, minha colega de trabalho, mas eu gostaria que você citasse o nome das irmãs, dos irmãos. Pois é, a minha irmã mais velha é a Ana Paula, né, que hoje é a dirigente de ensino aqui da cidade. Depois tem a Cláudia, que é dentista, morou aqui também, mas hoje mora em Botucatu. A Estela é a terceira, que mora aqui, é farmacêutica e bioquímica. Eu sou o quarto. Depois tem a Juliana, que também é dentista, somos 3 dentistas em casa. E hoje ela mora em Itatiba, tem seu consultório lá. E o caçula, o raspinho do tacho, que é o Lucas, que hoje mora em Fortaleza, lá no Ceará, que quem levou ele para lá fui eu.
um capítulo mais à frente aí. Com certeza. André, você é doutor fruto da escola pública, como nós já dissemos. Sim. Acredita que hoje a escola pública é tão produtiva como foi na sua época, como foi outrora? Infelizmente não. Infelizmente não dá para fugir dessa realidade, mas que não sei se é tanto culpa da escola pública ou culpa de como é a sociedade hoje, né? Porque no meu tempo, apesar de nós fazermos escola pública, havia um respeito muito grande pela figura do professor, né? O professor era a autoridade dentro de sala de aula. Então, a despeito das dificuldades que existem na escola pública, às vezes de estrutura, etc., de ser uma cidade do interior, às vezes do isolamento que havia naquela época, que era muito maior, aquilo que o professor pretendia fazer em sala de aula, ele tinha muito mais facilidade para fazer, porque o perfil dos alunos era diferente. Hoje, o perfil da juventude é um perfil muito mais contestador, muito mais influenciado pela internet, por coisas que vêm de fora, né, um consumo que às vezes não diz respeito à realidade no qual ele vive, e isso influencia negativamente, infelizmente. Mas isso não significa que seja impossível, né? Eu acho que, como professor que sou também hoje, eu acho que quem faz a escola, seja ela qual nível for, é o aluno. É o foco que ele tem, a vontade que ele tem, os propósitos que ele tem na vida. Se ele for focado, mesmo numa escola pública de uma cidade de interior, ele consegue fazer a diferença. Olha, eu penso que muitos alunos, André, porque eu gostaria muito que diretores, professores, a própria dirigente de ensino, a sua irmã, tivesse a oportunidade de assistir essa nossa entrevista para que o aluno que estuda numa escola pública compreenda. Yes, we can. Sim. Nós podemos chegar lá. Ele é fruto da escola pública, eu sou fruto da escola pública, a minha família é fruto da escola pública. Sim, nós podemos chegar lá. Porém, depende muito daquilo que a gente tem em mente, daquilo que a gente deseja fazer. André, quais as lembranças da sua infância aqui, no interior? Irmãos, primos, amigos, vizinhos? Nossa, muitas lembranças, muitas. Eu vivi aqui em Apiaí, né? Eu morei em diferentes lugares, mas eu era um menino que, daquela infância raiz, de andar de carrinho de rolemã, de usar quichute, não durar nem 3 meses, porque comia todo o fundo do quichute freando o carrinho de rolemã, de jogar bolinha de gude, de jogar futebol no campo, na quadra. Então, assim, eu tive muitos amigos. A grande maioria dos meus amigos foram amigos que misturou-se escola e igreja, né? Então, e os mais marcantes são os meus amigos da época da igreja presbiteriana, né? Alessandro, André Elias, Alcides, todas que a gente estava sempre junto, assim. Então eu tenho muito boas lembranças de tudo que eu passei aqui em Apiaí, porque eu vejo hoje, né, a gente vive uma realidade onde as crianças muitas vezes ficam trancadas dentro de casa, consumindo coisas de internet, jogos, etc., e não tem a noção do que é ser criança. Aqui em Apiaí eu fui criança. E isso foi muito importante para a minha vida, foi muito importante. Você falou uma coisa engraçada que você precisa explicar para o povo. E quichute? Quichute? Explica o que é o quichute para o povo, porque senão... Quichute. Quichute. Era um sapato preto que a gente amarrava no calcanhar, assim. Até existe ainda hoje. E tinha umas... Como é o nome? Tipo umas travas. Parecia uma chuteira, mas era toda de borracha. E a molecada usava quichute naquela época. Era o must. E para quem usava carrinho de rolemã, que eu não sei se todo mundo sabe o que é, mas era uma tábua com rolamentos embaixo, o quichute era o freio. Gente, era a verdadeira infância. Totalmente. Porque, como ele falou, hoje, muitos de vocês aí, como nós falamos, da escola, que estão aí assistindo a nossa entrevista, passam muito tempo com o celular na mão. Ele é importante, ele é necessário, nossa, como ele nos ajuda aí. Porém, isso não é tudo. Não. Nós podemos ainda aproveitar esse tempo. Nós que estamos aqui no interior, estado de São Paulo. Tem muita coisa. Fora que a Apiaí, a região, tem muita coisa bonita do ponto de vista natural, né?
Às vezes as pessoas estão aqui e não aproveitaram as belezas naturais, as coisas que essa região maravilhosa pode trazer. Nessa questão nós somos milionários. Milionários, sem sombra de dúvida. Eu recebo alguns amigos do exterior, eles ficam... encantados. Encantados, eu acredito. Então nós precisamos dar valor a isso daí. Sem dúvida. André, seus pais, já Sim. falei, professor Luiz, Maria José, professores da escola pública. Sim. Eles ofereceram uma excelente formação para você. Sim. E para os seus irmãos na década de 70. Seria a mesma hoje? Hoje, tudo é um pouco mais difícil, né? Assim, nós que viemos de uma família de professores, né? Meu pai professor, minha mãe professora, Ana Paula, irmã mais velha, professora, depois que veio a geração dos dentistas, né? Mas os 3 primeiros professores. Desde cedo nós tivemos muito forte essa questão de que o ensino, ele é libertador e ele é transformador. Ensino, né? Libertador e transformador. Ele te liberta de várias amarras, né? Ele abre horizontes, ele abre possibilidades de vida. Então nós tivemos isso muito forte. E um outro desafio é assim, nós éramos 5, depois 6 filhos, né? Um casal de professores, educar 6 filhos, levar os 6 filhos até a universidade, formar todos os 6 filhos. Então houve uma doação muito grande dos meus pais. E a gente sabe, eu sei, a minha gratidão por eles é eterna, que em muitos momentos eles abriram mão deles terem coisas para si próprios, para poder estudar seus filhos. Então, há uma dificuldade muito grande para fazer isso, mas o foco parte de casa, dos pais e dos filhos. Eu acredito que um pai que ama, um pai que cuida dos seus filhos, se ele vir no seu filho vontade, desejo de estudar, ele vai se sacrificar. Com certeza. Ele vai se sacrificar. Agora, hoje em dia, existem 2 lados da moeda. Na nossa época, o acesso à informação era muito mais difícil. Era via livro, via biblioteca. E hoje o acesso à informação é muito fácil. Com Pegou certeza. esse aparelho aqui, você está com o mundo nas suas mãos. Um mundo de conhecimento, um mundo de artigos, de livros, de tudo. Só que também você está com o lado ruim do mundo ao seu alcance. Então a questão é que pais e educadores têm que levar os alunos, os filhos, a buscar esse instrumento para o lado bom do conhecimento, porque aí se torna muito mais fácil. Só que, infelizmente, isso aqui tem sido usado para o lado ruim. E aí o foco vai embora, né? As pessoas têm um mundo, um universo de conhecimento ao seu dispor, mas eles vão buscar aquilo que não presta. E aí o foco vai embora, realmente. Durante a sua fala, eu estava prestando bastante atenção à importância dos pais na formação do filho e não deixar essa responsabilidade para o professor na sala de aula, para a escola. Hoje, muitos colegas, nós vamos falar lá na frente da universidade como professor, muitos colegas sofrem dentro da sala de aula porque os pais deixam a educação, a formação para os professores. A escola, ela educa, ela forma, mas quem educa é a família. Com certeza. Uma pessoa que não vem educada de casa, ela não vai ser educada na escola, até porque não é esse o papel do professor, até porque o professor não tem autoridade para fazer isso sequer. Né? Quem tem autoridade para fazer isso é a família. Então, se essa formação não vier de casa, o papel do professor fica muito dificultado. Nós temos que aplaudir muitos dos professores hoje pelo que eles fazem em sala de aula. Tiram leite de pedra muitas vezes. Isso em função de muitas questões e ainda não é valorizado. É fato, é terrível. Deveria ser valorizado. Muito valorizado. Talvez todas as outras profissões dependem dessa, né? Com certeza. Todas as outras. Eu estive no Canadá e na entrada das bibliotecas estava escrito: ensinar é a profissão que ensina todas as outras profissões. Sem dúvida. Estamos aqui, a minha primeira professora, Dona Cecília. O senhor já a levou. A sua primeira professora? Minha primeira professora inesquecível, tia Neide Maçônica. Nunca, há alguns anos, eu estava passando com meus pais de carro, aí ela estava no meio da rua, eu falei, pai, para o carro, eu quero falar com ela. Então, mandou um abraço para ela, certamente. Inesquecível. Ela vai assistir essa entrevista. Ela é realmente daquelas professoras inesquecíveis. Assim como eu tive o privilégio de ser
aluno do meu pai, de geografia. Eu tive o privilégio de ser aluno da minha irmã, Ana Paula. Tive o privilégio de ser seu aluno. Nossa, que honra. Tanto no primeiro quanto no segundo grau. Uhum. Então, assim, esses professores marcam a vida da gente. Marcam. Que legal. E olha que oportunidade, eu vou insistir. Ter ao meu lado um doutor, quer dizer, então, que valeu a pena. Valeu. Né? Eu não posso deixar de citar a professora Matilde também, que foi uma professora que marcou a minha vida, me ensinou a gostar de matemática. A professora saudosa, a professora Ana Maria Tadeu, a professora Valquíria, com quem às vezes eu brigo por causa de política, mas que eu gosto demais. Então são professores que marcaram a minha vida, marcaram, assim. Nós, aqui na nossa região, eu fui ser professora porque era algo dentro de mim, minha mãe deu esse exemplo e tudo mais. Então nós tínhamos a oportunidade ainda, fazendo a faculdade, de sermos os professores alunos. Então foi uma experiência marcante. Nem éramos formados ainda, mas já tínhamos a oportunidade de estar em sala de aula, o que nos enriqueceu muito. E tem um doutor aqui na minha frente. André, a sua formação religiosa moldou o seu caráter? Moldou certamente, certamente. Eu venho de um lar cristão, de um lar evangélico, sou neto de pastor, sou sobrinho de pastor, cresci na minha infância, primeira infância dentro da Igreja Batista aqui, que era a única e hoje é a primeira igreja, né? Uhum. E depois na adolescência, até por uma questão de que os meus amigos, na maioria, eram da Igreja Presbiteriana, eu mudei para a Igreja Presbiteriana, então eu sempre participei, fui muito ativo, principalmente na época aqui de Apiaí. Moldou não no sentido de me transformar necessariamente numa pessoa melhor ou numa pessoa pior. Conhecer Jesus é tudo, mas a vida, às vezes, ela prepara para a gente surpresas não tão agradáveis. E aí, quando a gente entra na vida adulta e começa a enfrentar os desafios da vida adulta, os tombos da vida adulta, as grandes dificuldades que a vida adulta nos oferece, certamente essa base que a gente tem, ela nos ajuda a passar pelos momentos difíceis. Até porque a palavra diz que ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando velho, ela não se desviará dele. E eu vejo isso como um exemplo muito claro na minha vida. Nos momentos em que eu tive dificuldades na minha vida, foi essa formação que eu tive dentro da minha igreja, na minha infância e na minha adolescência, que me ajudou a passar pelos momentos difíceis. Você falou, né, da sua família, pastores, e é sempre importante a gente dizer, eram homens, esses líderes, homens consagrados, homens que realmente faziam a obra por amor. Sim. Porque hoje, quando você fala, entre aspas, pastor, há muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, fora do país, poxa, pastor ficou, por muitas vezes, mal interpretado. Mas eram homens consagrados, dedicados à obra. É porque há uma distorção muito grande do evangelho, né? Então, muitas vezes se fala a palavra pastor e as pessoas imaginam imediatamente um cifrão, né? Pessoas que estão atrás de dinheiro, que estão atrás daquela chamada teoria da prosperidade e só atrás de bênçãos materiais, quando na verdade o propósito do ministério de pegar a mão na arada é propagar o evangelho de Jesus Cristo e as outras coisas vêm por consequência. Quisera as pessoas soubessem o que é a responsabilidade de um homem que se põe à frente de uma liderança. Sim. Deus pede contas. Seguindo aqui, eu gostaria de saber de você, era seu sonho ser um profissional na área de odontologia? O que te atraiu? Olha, tem uma coisa engraçada nisso aí, né? A primeira pessoa que me chamou a atenção para a odontologia foi o tio José, que era dentista, né? Falecido marido da tia Rosalina. E aí eu via o tio José como um profissional liberal, um profissional que tinha uma vida confortável e tudo mais. E os meus pais eram professores. E eu falava assim, eu não quero esse sofrimento de ser professor. Eu não quero, porque eu vejo que os meus pais passam, é desvalorizado e tudo mais, eu quero ser um profissional liberal, gostei dessa coisa de ser dentista. Mas o que aconteceu? Hoje eu sou dentista e sou professor. Então, a gente não foge muito da... Não foge muito.
Mas o que te atraiu, então, na profissão agora? Em princípio, quando eu era criança, me atraía porque eu olhava e o dentista era um profissional bem-sucedido. Antigamente era um profissional de classe média, você não via dentista com dificuldades financeiras, era alguém que conseguia ter sua família, gerir seu consultório, etc. A realidade da profissão mudou, né? A realidade da profissão mudou. Você fala antigamente, década de 80? 80, até meados da década de 90. Depois, assim como aconteceu com a medicina, a entrada dos planos de saúde deu uma diminuída na qualidade de conquista para esses profissionais, né? Então, plano de saúde é aquela coisa que é bom para o dono do plano, não é bom para quem recebe, muitas vezes não é bom para quem tem o plano, é bom para o dono do plano. É por isso que muitos dentistas hoje ainda não aceitam. Então, porque para o dentista, o plano de saúde é infinitamente pior que para o médico. Então, assim, eu vou dar um exemplo básico, assim. Se houver um procedimento que o dentista cobre R$100 para fazer no seu consultório privado, eventualmente o plano de saúde vai pagar para ele R$2, R$3. A proporção é essa. Então, muitas vezes acaba se ganhando na quantidade e perde-se na qualidade. Entendo. Então, muitos dentistas, eles não gostam de ter plano de saúde por conta disso. É importante que quem nos assiste saiba, compreenda a realidade, para depois fazer algum outro comentário que não seja assim tão elegante. André, na área profissional, entre aspas, você foi um modelo para suas irmãs que são dentistas? Modelo assim no sentido, ele é um dentista também? Acabou Cláudia sendo. E Juliana. Acabou sendo, porque quando eu fazia odontologia, Juliana, que é abaixo de mim, ela foi fazer o curso técnico em prótese e foi morar comigo lá em Campinas. Eu fazia odontologia, ela foi fazer o curso técnico em prótese, acabou sendo um caminho natural ela fazer odontologia. E Cláudia já era mãe, já tinha 5 filhos, né? Tinha iniciado uma outra faculdade, tinha parado, e aí acho que por conta dessa influência ela se inspirou, né? E aí, guerreiramente, com 5 filhos, ela foi fazer faculdade de odontologia depois, tendo que cuidar de 5 filhos ao mesmo tempo. Então, foi sim, mas foi processual, assim, processual. Uma admiração de irmãs por irmão e nisso, então, juntou esse desejo de trabalhar nessa área. Sim. Há quanto tempo atua nessa área? E qual a sua especialização mesmo? Eu me formei em 1995, então já final de 95, são 26 anos de profissão, mais ou menos. Vai completar 27 anos de profissão agora, no final do ano. A minha área de formação é a dentística, que é a parte que lida com a estética de maneira geral, clareamento, restaurações, facetas, e também faço harmonização orofacial. Então, eu tenho 26 para 27 anos de formado e de docência, porque acabei enveredando pela docência depois, 23 anos. Você falou da harmonização facial. É novo dentro da área. Porque até um tempo atrás, não sei precisar quantos anos, isso já não era. Na verdade, assim, ela era uma área que ficava mais restrita a dermatologistas, mas os dermatologistas não iam tão fundo. Como o cirurgião dentista ele tem um conhecimento muito vasto da região do rosto, cabeça e pescoço, desenvolveu-se, né, normatizou-se, criou-se leis permitindo o acesso do dentista a isso, e o dentista desenvolveu técnicas que os outros profissionais não tinham. Então, o surgimento de novos materiais também permitiu um avanço muito grande dessa área. Então, hoje em dia, você tem N possibilidades, seja para prevenir o envelhecimento, seja para amenizar as marcas do tempo no rosto. E aí o dentista entrou muito forte nisso, né? Então, hoje é uma área que está com um boom muito grande. Isso é mundial. Mundial, mas no Brasil, assim, no Brasil porque, assim, nós temos no Brasil cerca de, para eu não errar, ou é 1/6 ou é 1/10 dos dentistas do mundo estão no Brasil. É a maior relação per capita que há. Então, assim, tudo aquilo que acontece de tendência da odontologia no mundo, no Brasil ela se torna muito forte. Porque o Brasil é um mercado muito forte odontológico.
Olha, como é bom a gente ser brasileiro. Nós temos que valorizar o nosso país, não? Nós temos que valorizar as nossas raízes, olhar com mais carinho, criticar menos o país e valorizar mais. André, hoje há um alto número de jovens interessados em estudar odontologia. Sim. Isso a gente ouve muito. É uma graduação cara. Paixão ou satisfação pessoal, o que você acha quando existe essa procura tão grande? Não podemos julgar as pessoas, obviamente, mas uma opinião de quem está envolvido na área. Olha, como eu disse, quando eu imaginava ser dentista, você imaginava ser dentista para ficar rico. Esse é um sonho que hoje, de cada 10, talvez um consiga. Né? Então não é mais aquele mercado que era antigamente. Né? Ele vai conseguir se manter, vai conseguir sobreviver. Tem hoje em dia a questão do SUS, dos empregos públicos, mas não é mais o que era antigamente. Mas como tudo na vida, depende muito do foco. Né? Então, se a pessoa se formar, se insistir, se capacitar, investir em si próprio, ela consegue chegar. Agora, ela tem que pensar até onde ela está preparada para isso, porque, como você citou, é um curso caro. Ainda que você faça numa universidade pública, há os materiais que você tem que adquirir, etc. Há um investimento para se ter um consultório depois, porque não é um investimento barato. Então, você perguntou, satisfação pessoal ou paixão? Se for paixão, vá atrás. Se for satisfação pessoal, você tem que pesar os prós e os contras daquilo que você pode conseguir. Né? E qual é o seu projeto? O seu projeto é a curto prazo? Você quer se formar, ganhar dinheiro e construir sua carreira? A odontologia talvez não vai te oferecer isso. Mas você tem um projeto a médio e a longo prazo para investir em si próprio? Aí você pode conseguir chegar. Sendo bem realista, porque eu acho que a pior coisa, a gente vê muito, são pessoas que iniciam a odontologia, às vezes assim, prestou o Enem, não conseguiu passar em medicina, e aí vai fazer odontologia. Aí faz 1, 2 semestres e desiste do curso. E fica uma vaga ociosa para quem eventualmente queria fazer e não pôde entrar. Sim. Entendeu? Então, tem que ver essa questão da paixão e daquilo que quer da vida. Não vá fazer algo simplesmente por fazer. A gente tem muitas pessoas hoje em dia com um diploma superior na mão e trabalhando de motorista de Uber, de balconista. Às vezes, o que tem para a vida da pessoa, e ela vai encontrar um nicho que a satisfaça profissionalmente muito mais, é um curso técnico, alguma outra coisa. Tem que ver muito, depende muito da realidade de cada um. Olha, eu tenho certeza que os professores, porque eu vou fazer essa divulgação nesse sentido. Nós temos aqui um doutor que veio da escola pública e que tem um know-how para realmente nos dar, entre aspas, esse conselho acerca da sua decisão futura. Como ele disse, muitos estão aí com o certificado nas mãos. E não tem mercado para trabalhar. Eu ouvi numa ocasião uma ex-aluna, ela dizia assim, professora, não consegui entrar na universidade, e que é meu sonho em medicina. Ah, mas eu vou para odonto. Aí, eu conheço pessoas que fizeram esse caminho e são felizes. Mas como professor de uma universidade federal, assim como eu fui professor de uma universidade privada, a gente vê nesses casos, o índice de evasão é muito maior. De pessoas que entraram com um sonho e desistiram, voltaram a fazer cursinho e foram insistir para tentar medicina. Então, por outro lado, eu quero contar uma história rapidinha aqui, que às vezes a pessoa não sabe necessariamente que esse é o sonho. Né? Eu lembro quando eu dava aula na Unifor, onde eu estava saindo do laboratório e havia uma menina chorando no corredor, a Dana, nunca me esqueço. E aí eu cheguei e falei, o que é que você tem? Ela falou, professor, não dá certo. Ela estava no 5º período de um curso de 10 semestres. Não dá certo. Ela falava assim, eu sou canhota das 2 mãos, eu não consigo fazer. Aí eu falei para ela, Dana, eu queria poder te mostrar o meu primeiro manequim, a primeira restauração que eu fiz no manequim. Você jamais diria sequer que eu ia ser dentista, quanto mais professor. Falei, tem algumas pessoas que nascem com um dom.
E tem outras pessoas que têm que correr um pouco mais atrás. Mas você consegue e tal. Passou o tempo, tive essa conversa com ela, e aí o pai dela foi ser meu paciente no consultório. Uhum. E aí ele falou, olha, professor, eu queria te agradecer, porque a minha filha, eu não aguentava mais ver a minha filha chegando chorando em casa, e ela disse que já tinha conversado com vários professores, e as filhas falaram para ela, se você não gosta, desiste mesmo. Tal. E a gente já tinha autorizado ela a desistir da faculdade. E aí um dia ela chegou feliz, falou, conversei com o professor que disse que vai me ajudar e eu não vou desistir. E o resumo da ópera é que Dana se formou, fez mestrado, fez doutorado e é professora de odontologia, assim como eu, hoje. Então, assim, às vezes, uma coisa é você desistir de algo que você não gosta. Outra coisa é desistir por falta de motivação, por falta de apoio, por não acreditar em si próprio. Então, assim, a gente precisa acreditar nos nossos sonhos, porque às vezes Deus tem coisas grandes preparadas para a gente lá. E essas coisas grandes, quem alcança são as pessoas que não desistem dos seus sonhos. Com certeza. Dana? Dana. Aí, Dana, olha que história bonita. Certamente você vai assistir essa entrevista, encaminhe para ela, conte para ela. Tem uma história bonita, porque um dia eu fui convidado a dar aula na faculdade onde ela ministra, onde ela é professora. E aí eles me pediram para fazer uma palestra motivacional relacionada a ter tido câncer, essas coisas e tal. E eu dei essa palestra motivacional e eu contei a história sem citar o nome, né? E aí quando eu terminei de contar, ela levantou-se do auditório e veio chorando e disse, ó, essa aluna aí sou eu. Olha. Então foi muito bonito, foi muito bonito. Que emocionante ainda, olha que história emocionante. Você está vendo, André, o quanto você, importante no sentido não de fama, de ter, o quanto você foi, é e será muito usado. O quanto você é importante, o quanto você é precioso, o quanto você é valioso, o quanto a sua vida aqui é conosco, olha essa oportunidade. Nós não imaginávamos essa entrevista. Sim, não. Que nada nos acontece por acaso. Não existe coincidência. E você está aqui, então, lembre-se sempre disso, olha, a vida dela e tantos outros que a gente nem sabe a história deles, né? André, como tem chegado os alunos na universidade? Agora, então, a gente volta à questão da educação. Eles estão preparados intelectualmente? Têm responsabilidade? Cumprem horários? Entregam os trabalhos? Têm conhecimento de causa? É um universo bastante heterogêneo, né? Assim, você pega uma turma de 50 alunos, talvez você vai ter ali 20% que são muito focados, que vêm preparados, que sabem o que querem. Você tem uma massa que ainda está meio perdida e você tem talvez ali 10% que estão ali só a passeio, né? Mas, via de regra, chegam imaturos para o ambiente acadêmico. E a minha preocupação é que, quando as pessoas chegam de maneira imaturas, elas são facilmente moldáveis, seja para o lado bom, seja para o lado ruim, né? Isso vai depender muito de como a nossa sociedade estiver. Então, eu diria que, assim, os alunos universitários hoje são um reflexo da nossa sociedade. E a nossa sociedade mostra-se cada vez mais infantil e imatura, infelizmente. Há que se pensar, quem nos assiste, a oportunidade é de reflexão. Analisem, observe o que está sendo dito, você que está hoje numa universidade, ainda há tempo de mudar. Sim. E a mudança, ela acontece a partir de dentro da gente. Sim. Às vezes não só o falar, ouvir alguém falar. André, você enfrentou um câncer, você já falou dele. Quais as lições aprendidas e o que você diria para alguém que nesse momento, de repente, enfrenta também um câncer, enfrenta um problema tão sério como este? Tá. Bom, perdoem se a voz embarcar, porque... Assim, existe um André antes, existe um André outro, depois do câncer. Pode parecer uma frase clichê, mas não é, né? Realmente, quando você passa por uma situação dessa, as suas perspectivas de vida, elas mudam completamente. Os seus valores de vida, aquilo que você acha que realmente vale a pena ou não vale a pena. Quando você enfrenta limitações, você dá valor para as pequenas coisas que no cotidiano passam batidas, né? Por exemplo, o simples fato de você conseguir comer, se alimentar direito, que é uma coisa que todo mundo tem, na grande maioria,
isso muda. E o fato de você enfrentar a morte de perto te traz uma perspectiva muito real, ou pelo menos deveria trazer uma perspectiva muito real de quem é Deus na sua vida e do que Ele representa na sua vida. Quando eu descobri, as pessoas me perguntavam assim, André, você não está com medo? E eu falava assim, não estou. Por quê? Eu falei, porque eu sei que Deus tem preparado o que é melhor para mim. Então, se esse câncer veio para me levar, é porque este é o melhor de Deus para a minha vida. E se esse câncer veio para que eu fique aqui, ele veio para me ensinar alguma coisa. E isso também é o que Deus tem preparado para a minha vida. E de fato foi o que aconteceu, né? Através da luta que eu passei junto com a minha irmã Ana Paula, porque teve esse agravante, né? Numa diferença de 15 dias, descobrimos, eu estava operado de câncer, e quando eu estava com 15 dias de operado, a Ana Paula descobriu que também estava. Então foram 2 irmãos lutando contra o câncer, eu lá no Rio Grande do Norte e ela aqui em Apiaí. Então foi um baque muito grande na nossa família, revolucionou tudo, mas nos fez ter uma visão muito maior, muito mais ampla do poder de Deus nas nossas vidas. E de quando Deus tem algo preparado, não há quem possa ir contra. Então, o câncer mudou a minha vida muito na perspectiva de que eu sabia e eu não me achava uma pessoa forte, e eu recebi uma força vinda de Deus que não era minha, que me fez enfrentar com muita bravura. Eu não tenho a menor modéstia para dizer isso, porque não veio de mim isso. E, como eu disse, como o câncer não me levou, ele me ensinou. E a partir das coisas que eu vivi, eu pude montar dentro da universidade um projeto para atender pessoas com câncer, e um projeto que fez diferença na vida de outras pessoas. Uhum. Então, para quem está passando por isso, eu posso dizer o seguinte, eu tenho uma palavra para quem está doente e uma palavra para quem está ao lado de quem está doente. Para quem está doente, nunca fique perguntando, Deus, por que comigo? Deus, por que eu? Por que comigo? Pergunte para Deus, Deus, para que isso? É mais importante você entender o para quê do que o porquê. Porque a palavra de Deus também diz que ninguém conheceu a mente do nosso Senhor, ninguém deu primeiro para Ele, para que depois pudesse receber algo dele. Então, e que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, quando algo ruim acontece na nossa vida, há um propósito de Deus. E a gente tem que entendendo esse propósito, fica mais fácil a gente enfrentar, aceitar as dores e aprender com elas. Isso é o não se desespere, porque é um Deus que cuida de você. Para quem está ao lado, não olhe para quem está passando por isso como se fosse alguém à beira da morte. Porque, às vezes, eu encontrava com as pessoas e as pessoas ficavam com medo de conversar, com medo de falar. De tocar no assunto? De tocar no assunto. Tem gente que tem medo de falar a palavra câncer, aquela coisa. E tratam como se você estivesse à beira da cova. E, na verdade, tristeza, eu tenho essa frase, não sei se alguém disse antes de mim, mas eu tenho essa frase, sempre disse isso. Tristeza é comidinha para o câncer. Uma pessoa morre quando ela se entrega emocionalmente à doença. Ela começa a morrer muito antes da hora. Então, quem está do lado tem que alto astral, bola para cima, falar sem pudor. A pessoa não quer ser tratada como um pobre coitado, a pessoa quer ser tratada como alguém que está enfrentando algo difícil. Então, o papel da família é muito importante. E para você que está enfrentando isso, creia que é um Deus que pode tudo e que pode te curar. Sabe, André, você falando, ontem nós estávamos conversando acerca dessa questão, mas nós falamos de uma foto. Certamente o meu editor, o Juliano, vai colocar essa foto, uma foto muito preciosa, que ela não precisa de legenda. Não. Me refiro à foto que ele está deitado e a mãe, Maria José, ao lado. Essa foto foi no momento mais, assim, difícil. No momento que eu estava 6, 7 dias sem me alimentar, só no soro, porque a radioterapia havia fechado toda
a traqueia, a passagem, né? Eu precisava colocar uma sonda. Nós tentamos fazer uma endoscopia e não passou, estava tudo fechado. E aí eu precisava fazer uma cirurgia para colocar um catéter direto no estômago, para me alimentar direto pelo estômago. E o primeiro médico se recusou a fazer, ele falou, ele vai morrer na mesa, não faço. Uhum. E aí eu estava fraco, debilitado, esperando, e aí eu tive um outro anjo na minha vida, que é a doutora Sulene, e ela chegou e falou para mim, André, eu vou encontrar quem te opere. Fique tranquilo que eu vou arrumar alguém que te opere. E ela conseguiu um cirurgião mais antigo, mais cascudo, assim, e eu estava nessa fase de me preparar, receber algumas injeções para conseguir recuperar um pouco de glóbulos brancos, de leucócitos, para ter resistência na cirurgia, né, da qual eu tenho a cicatriz aqui até hoje. E foi nesse momento que meu pai e minha mãe chegaram, né? E aí a minha mãe, a foto, ela é muito significativa porque ela está debruçada sobre mim e eu deitado, muito debilitada, e nitidamente aquela foto é uma mãe querendo trocar de lugar com o filho, né? Assim, é uma foto que não precisa de legendas mesmo. Com certeza, Maria, você tem sido uma grande mulher, uma grande mãe, no verdadeiro significado da palavra. E aqui, olha, André, você veja bem, não era o momento de você, de Deus, do Senhor Deus levá-lo. Sim. Porque Deus tinha planos para sua vida, e como tem muitos planos, às vezes a gente acha, não, chegou a hora, eu vou morrer, não. Olha, está aqui o André, o doutor André, vivo e nos dando uma lição de vida. André, você é doutor teólogo ou teólogo doutor? Pois é. Como é que fica agora? Quase finalizando a nossa entrevista, doutor teólogo ou teólogo doutor? Eu acho que, ministerialmente, eu ainda tenho muito que aprender, né? O meu aprendizado com Deus, ele é um aprendizado muito mais de vida do que de formação teológica formal, né? Então eu tenho plena consciência de que eu tenho muito que aprender ainda enquanto ministro da palavra de Deus, enquanto teólogo. Então eu acho que hoje eu sou um doutor teólogo, mas o meu objetivo de vida é ser um teólogo doutor, porque o chamado que eu tenho é algo que vem desde infância, né? Eu acredito que muitas das coisas que eu vivi na minha vida foram uma preparação de terreno para que através dessas coisas, através dessas experiências associadas à palavra de Deus, vidas pudessem ser tocadas. Então eu acredito que eu sou um ministro em formação e eu espero um dia ser essa a minha função principal e única. André, você atua no ministério, há um nome no ministério? Sim, né? Ministério Batista Recomeço. Isso, é uma nova estratégia? Eu até deixei em destaque essa pergunta, para a pregação do Evangelho hoje online? Sim, sim, porque nós até conversamos brevemente sobre isso ontem. A internet nos oferece N possibilidades de acesso à informação, mas mesmo falando em informação religiosa, de um contexto geral, você tem muita coisa ruim acontecendo também, muita coisa ruim sendo propagada, muita apostasia, muita distorção da palavra de Deus, muitas teorias e teologias erradas, muitas pessoas envergonhando o nome de Jesus Cristo, usando da premissa de ser um pregador do Evangelho. Então, há que ter pessoas que façam frente a isso. Há que ter pessoas que levem para este campo da internet uma palavra de Deus embasada, uma palavra de Deus que tenha fundamento bíblico, que não saia da palavra de Deus, que não tenha invencionices. Não é aquela palavra que vai mudar a sua vida, que você vai escutar hoje, vai ganhar na Mega Sena amanhã, nem ganhar um carro zero, nem nada, mas é a palavra que vai servir de alimento para a sua vida nos momentos de dificuldade. Então, quando o ministério surgiu, daí o ministério de Recomeço, é porque às vezes nós precisamos rever a nossa vida, rever conceitos e recomeçar, literalmente.
E para a gente fazer isso tem que ser baseado na palavra de Deus. Nós não citamos no início, eu deixei até para citar agora, os seus filhos também, com foco na educação, e eles também têm essa mesma visão que você tem em termos de vida religiosa, vida com Deus? Tenho dois filhos, eu tenho o André, ele tem 23 anos, faz estudante de medicina hoje, lá na Federal de Alfenas, e tenho a Amanda, de 19 anos, que ela é estudante de moda lá na Unifor, em Fortaleza, no Ceará. São dois filhos maravilhosos, são dois filhos, assim, educadíssimos, com uma visão de futuro, de vida. A Amanda hoje tem uma visão mais próxima da palavra de Deus e tudo mais. E o André, até por estar morando só numa universidade federal e tudo mais, ele está naquele momento mais solto, né? Mas ele tem, e eu enxergo isso da mesma maneira que eu, uma formação muito sólida de infância dentro da palavra de Deus. E eu sei que, assim, no momento certo, ele vai se aproximar novamente. Nós às vezes caímos naquela velha história de queremos mudar as pessoas. Não. Quem somos nós? Não. Então, o tempo é do Senhor. O tempo é do Senhor. E nós não temos que interferir no tempo dele. Jamais, jamais. André, nós estamos quase encerrando aqui a nossa entrevista. Passou rápido. Passou rápido mesmo. Eu sei que tem muitos alunos que estarão assistindo, que estão assistindo agora, que têm vontade de ser um dentista. Sim. Na realidade, dentista e odontologista, eles são sinônimos, né? Alguns chamam de dentista, cirurgião dentista ou odontólogo, que é uma palavra que é bastante usada também. Mas a profissão você forma-se cirurgião dentista. O que você diria para eles? Além de estudar com bastante dedicação. Sim. Primeiro que toda e qualquer profissão que você vai prestar um atendimento às pessoas, à população de uma maneira geral, seja um grupo menor ou um grupo maior, você tem que gostar de gente. Se você não gostar de gente, não gostar de contato com pessoas, vai ser muito difícil, porque você vai encontrar pessoas boas, pessoas ruins e vai ter que tratar todo mundo da mesma forma. Entenda que quando você lida com uma área de saúde, muito mais do que o dinheiro que você vai receber pelo seu trabalho, você está levando bem a uma pessoa. Então, não tenha o dinheiro como o seu foco maior, né? Porque em muitos momentos vai ser muito mais prazeroso você trabalhar por amor do que por dinheiro, né? Então, é uma profissão da área de saúde, é uma profissão belíssima, é uma profissão que pode fazer coisas que mudam, impactam a vida das pessoas de uma maneira muito positiva, mas precisa ter paciência. Então, um conselho bastante pragmático, assim, consulte a si mesmo. Veja quais são as coisas que você gosta de verdade na vida. Se o seu foco for, eu quero ganhar dinheiro, não vá para a odontologia. Agora, eu gosto de cuidar de pessoas, eu gosto dessa área de saúde, talvez você esteja indo no caminho certo. Legal, olha, presta bastante atenção nisso. André, geralmente no final das minhas entrevistas é um desejo de saber uma música ou algo que falou ao seu coração, porém hoje eu vou abrir uma pequena exceção antes dele falar da música dele. Você lembra dessa daqui? Não tardará, Cristo irá voltar, não tardará, vamos para o lar, eu quero me preparar, pois vamos logo subir, e quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Nós temos uma história dessa canção e cada vez que eu canto ou que eu ouço, eu lembro do André. Mas qual a sua? Pois é, quando você me perguntou, eu fiquei pensando em tantas músicas que passaram pela minha vida. A música eu escolhi, eu te mandei, é uma música bonita, mas eu quero citar um trecho da palavra. Fique à vontade. Que eu até citei em partes aqui, que é um trecho que marca muito a minha vida. Às vezes a gente passa por momentos de dificuldade, às vezes a gente passa por momentos de incerteza,
Eu quero deixar para você uma passagem que está lá em Romanos, no capítulo 11, 30 a 33, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele fosse restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Deus sabe de todas as coisas na sua vida. Creia nisso. Inclusive que nós estaríamos aqui finalizando essa entrevista, que o André estaria dando essa honra para mim, e agora encerrando, minha. Olha, esse aqui é um presente para você. E eu vou levar todos que participam da entrevista recebem esse presente. Muito obrigada, André. Obrigado. Doutor André. Aqui eu era o Andrezinho, né? Pois é, agora o doutor André. Muito obrigado. E eu gostaria muito que vocês assistissem, divulgassem e também participassem do nosso canal aí. Você